bomba da Polícia Federal. Olha, tá batendo desespero forte no bolsonarismo. É por isso que eles estão fazendo aí os movimentos no Congresso Nacional e soltando pautas bomba contra o Lula. Igualzinho 10 anos atrás, em 2015, o Eduardo Cunha, com apoio da Globo, soltava pautas bomba contra a Dilma. Aquilo criou todo o clima e criou as condições para que hoje o Congresso Nacional roubasse o orçamento da União e o Congresso tivesse muito mais poder do que o presidente da República, coisa que foi acontecendo graças àquelas pautas bomba, por culpa daquilo. Agora o Congresso também está aí aumentando a conta de luz, aumentaram o fundo partidário para 1 bilhão e 300 milhões por ano, ao mesmo tempo em que falam que o Lula tem que cortar gasto em saúde, educação, moradia, etc. Veja só como é. Por que o desespero? Porque o Bolsonaro já foi avisado aí por seus advogados que já jogaram a toalha no caso do golpe, ele será preso. Só que a coisa vai piorando, porque o Bolsonaro também foi indiciado no caso da BIM paralela por outros crimes, diferentes do crime de golpe de Estado. E o relatório final da Polícia Federal, foi divulgado ontem pelo Alexandre de Moraes, não teve muito destaque da imprensa, porém tem bombas atômicas. Primeiro, ficamos sabendo aí que Bolsonaro mandou espionar mais de 130 bispos da Igreja Católica, né? Aquele mesmo governo que diz ser cristão, cidadão de bem, patriota, estava perseguindo bispos da Igreja Católica, que são cristãos também. Que coisa. O único governo aí na história do Brasil, não sei se na história, mas aí nas últimas décadas, a perseguir cristãos, a perseguir membros da Igreja Católica. Olha só, o governo democrático fazendo isso. Que coisa, né? Governo Bolsonaro. E também o relatório da Polícia Federal cita o caso Adélio. O Bolsonaro, tem mensagem do próprio Bolsonaro, ordenou para que o Ramagem investigasse aí os delegados e como estava ali o caso Adélio. Só que a coisa foi piorando. Vou te mostrar aqui as mensagens que a Polícia Federal conseguiu, tanto com o Ramagem quanto com o Bormevê. Bormevê era aí homem de confiança do Bolsonaro e do Ramagem, e braço direito do Ramagem. Essa aqui é uma das mensagens do Ramagem mandando aí o Bormevê fazer. Diz aqui o Ramagem. Bormevê, não sei se dá para ver aqui, ele diz aqui, Bormevê, faça uma análise do caso Adélio, coisa simples. Aí ele diz assim, como está agora, em que ponto, relatório, quebras, etc. Ou seja, que é o relatório que tem da Polícia Federal, em que ponto está o processo, possíveis quebras de sigilo que foram feitas, etc. Acredito que tudo em fonte aberta, que tenha tudo em fonte aberta. Para hoje à noite, hein? Ele pediu isso, que horas? Ele pediu às 11h10 da manhã. Preciso saber a condição dele no sistema prisional, onde está, quanto tempo, etc. A quebra do telefone de advogados, etc. Bom dia, Big Ugly. Aí ele fala isso, na sequência. Ele fala, se liga no pedido do RMG. Aí você fala, oh, que coisa, RMG é Ramagem, tá? Aí, depois de um tempo, ele pede alguma outra coisa aqui, para espionar outra pessoa aqui, né? Indicação para NTT. Aqui não é espionagem talvez ilegal, porque o trabalho da BIM é exatamente puxar a ficha de todo mundo que é indicado aí para algum cargo. Só que no meio ele fala assim, ó, vou pedir o RDG para ver o processual. Ele fala, beleza, estou no caso Adélio. Depois faço isso. Isso era 3 da tarde. Então, foi pedido 10 da manhã, 3 da tarde, o Bormevê ainda estava ali cometendo crime. Isso prova aí, segundo o relatório da Polícia Federal, isso prova a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal e prova aí que o Bolsonaro interferiu no caso Adélio. O Bolsonaro estava ali acompanhando de perto, ilegalmente, o caso Adélio. Vamos lembrar que estava em segredo de justiça. E o cara falou, acredito que tem em fonte aberta. Não tinha em fonte aberta. Lembremos uma coisa, tem um documentário do Brasil 247 que foi censurado no YouTube, que mostra ali tudo que aconteceu do caso Adélio, e mostra que no dia ali do atentado, o Adélio, ele chegou perto do Carlos Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro estava ali, viu, era um dia de calor intenso, todo mundo de camiseta e tal, e o Adélio com um casacão preto, assim, bem suspeito. E aí o Carlos Bolsonaro viu o Adélio, ele estava numa área que só podia entrar segurança, e o Carlos Bolsonaro ignorou o Adélio e entrou no carro. Carlos Bolsonaro também é mostrado no documentário, deu uma entrevista para Leda Nagli, jornalista fascista, bolsominion, dizendo que ele viu o Adélio, mas ficou com medo dele e por isso se escondeu no carro. Falou, peraí, se o Carlos Bolsonaro viu alguém, ficou com medo, se escondeu no carro antes do atentado, por que ele não avisou os seguranças, né?
estranho. O mesmo documentário também mostra a movimentação ali dos agentes da Polícia Federal e mostra como os agentes estavam abrindo espaço, chegaram até a conversar com Adélio pouco antes ali do atentado. Também mostra que o chefe da segurança daquele dia foi promovido. Todos os membros da segurança do Bolsonaro naquele dia foram promovidos, inclusive o Ramagem. Um dos que foi quem escolheu toda a segurança daquele dia, se tornou ministro do Bolsonaro. Aí você vê, peraí, se você é plantonista, se você tem uma segurança, e você tem ali uma equipe de segurança, e a única e exclusiva função dessas pessoas é não deixarem que você sofra um atentado, e aí você sofre um atentado, de uma maneira assim, ó, com uma faca, quer dizer, o cara teve que chegar perto de você e tudo mais, um cara com um casacão num sol de 40 graus, chegou perto de você e deixaram. Você ia, opção 1, demitir o chefe da segurança. Opção 2, você ia demitir o chefe da segurança e os policiais que estavam ali que não viram. Talvez quem conversou com quem fez o atentado, né, com a Adélio. Opção 3, demitir todo mundo, bando de incompetentes. Ou, opção 4, promover todos a cargos de confiança e quem os escolheu a ministro, outro a ser chefe da ABIN, que não seria chefe da Polícia Federal, mas o Alexandre não deixou, aí foi para ser chefe da ABIN. Quais as opções você escolheria? Estranhamente, o Bolsonaro, que sempre que é traído ou vê alguém ali com incompetência perto dele para fazer as funções que ele quer, ele pisa em cima, ele escolheu a opção 4, que foi promover todo mundo. Estranho, muito estranho. Só que a coisa começa a piorar quando uma outra mensagem ali da Polícia Federal, com o Bolsonaro dessa vez, essa mensagem é exposta. Vou te mostrar aqui, hein? Mensagens de Ramagem a Bolsonaro. Tinha aqui presidente no celular dele na agenda. Vamos lá. Segue reportagem do antagonista sobre a reestruturação da BIM. Temos que revisitar todo o procedimento do Adélio por correção da corregedoria. E também o procedimento da morte do ministro Teori. O que tem um ministro Teori com Bolsonaro? Já chego lá, calma. Aí, presidente, chega abaixo a resposta que angariei da Superintendência de Minas Gerais sobre essa reportagem. Superintendência da Polícia Federal, porque Adélio, o atentado foi em Minas Gerais. Os dados e informações constantes da publicação realmente estão no inquérito, contudo foram descontextualizados. Teve uma matéria sobre o caso Adélio, eles foram lá no inquérito sigiloso e falaram, os dados estão no inquérito, mas está sem contexto na matéria. Porque obviamente quem vazou para o jornalista não vazou tudo, né? Aí, realmente identificamos 6 contas de e-mail de uso do Adélio e foram analisadas mais de 6 mil mensagens. Contudo, o resultado dessas análises indicou que Adélio não tratou com ninguém, ou seja, não tinha ali um mandante. Aí ele fala, ou seja, o Bolsonaro já sabia disso. Segundo o relatório da Polícia Federal, apesar de avisado que não tinha mandante no caso Adélio e que as investigações não chegaram onde ele queria, no PT, o Bolsonaro continuou usando o caso Adélio para se colocar como vítima, para depois usar esse vitimismo para tentar dar golpe de Estado. Era um dos muitos argumentos do Bolsonaro para se vitimizar ali, era o caso Adélio, para se colocar como perseguido político. Como perseguido político, perseguido por quem? Por todos. Tentaram atentado contra mim, a Polícia Federal não quis investigar, olha, e agora o STF tá me roubando a eleição, e tudo isso era parte do enredo do golpe de Estado. Segundo, não eu, Polícia Federal no relatório final. Aí ele diz o seguinte, olha, estão dizendo, portanto, que a reportagem só está criando expectativa, sem evolução. Coloquei na Polícia Federal a linha de que essa investigação tem que ser toda verificada desde o início. Correição permite. Passei ao corregedor geral. Estou esperando resposta. Ou seja, eu estava mandando a corregedoria da Polícia Federal, que é quem investiga policiais e delegados, mandarem refazer a investigação para ficar do jeito que eles queriam, tá? Aí, eu acredito que tem que bater todo esse procedimento desde o início, pela corregedoria. Aí ele diz, hoje parece que haverá reunião de secretários de segurança. Polícia Federal estará presente. Se tiver oportunidade de falar com ele, achar conveniente, pergunte sobre o superintendente de Minas Gerais, São Paulo e Cota. Aí, eu cobro, mas não anda, diz aí o Ramagem ao Bolsonaro, que ele tá cobrando, mas não tá andando a ele tentar interferir no caso Adélio. Olha só que coisa. Que coisa. Mas e sobre o Teori Zavascki? Você deve estar se perguntando por que o Ramagem e o Bolsonaro estavam falando sobre o Teori Zavascki junto com o caso Adélio. E aí eu te explico. Júlia Zanata tem a ver com isso. A Júlia Zanata, ela é dona de um clube de tiro que fica lá em São José, em Santa Catarina, que é o Clube de Tiro .38. E aí eu vou te mostrar aqui a foto do clube de tiro e tudo mais. É esse aqui o clube de tiro da Júlia Zanata. Pois bem,
Nesse clube de tiro, em julho de 2018, estava treinando Adélio Bispo. Adélio Bispo era um cidadão desempregado que morava numa casinha. Numa casinha não, ele morava num cômodo de uma casa que moravam várias pessoas, alugavam cada quarto ali. Ele não tinha nem banheiro no cômodo dele, era banheiro compartilhado com outras pessoas que moravam ali no mesmo local. O Adélio morava num local de menos de 5 metros quadrados. Era literalmente espaço só para cama e um armáriozinho do lado da cama. E acabou. Essa era a vida do Adélio. Esse cara, desempregado, sem dinheiro, de repente foi treinar num clube de tiro que custa R$600 o treinamento mínimo. Aí você fala, pô, que estranho. E ele ficou lá o fim de semana inteiro. Mais estranho ainda. Pois bem, com que dinheiro? Ou será que deixaram ele entrar grátis? Nesse mesmo dia em que estava o Adélio, também estava lá Carlos Bolsonaro. Até aí você já deve saber disso. Thiago, já sei que o Adélio treinou no clube de tiro do Carlos Bolsonaro. Inclusive, o Jornal Nacional chegou a entrevistar a Júlia Zanata, você sabe, uma disseminadora de fake news contumaz, foi fonte do Jornal Nacional para dizer que, olha, Bolsonaro e Carlos Bolsonaro não tem nada a ver com o Adélio. E aí tá aqui dentro do clube de tiro. Inclusive, isso aqui é uma bandeira nazista, tá? Isso aqui é uma bandeira nazista. Tá aqui o Eduardo Bolsonaro, junto com outros membros do clube de tiro. Aqui, Eduardo Bolsonaro, para que você veja, com uma bandeira nazista. Pois bem, aí, quem também treinou nesse clube de tiro? Vou explicar outro caso. Em 2017, tinha um empecilho para a prisão do Lula. Um empecilho muito grande, que era o ministro Teori Zavascki, que já tinha dito que não achava correto o que estava fazendo o Sérgio Moro e que ia rever casos da Lava Jato. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e prepara, viu? A Polícia Federal tá indo pra cima do Bolsonaro com força. É pra prender e ficar muitos anos na jaula. Não vai ter misericórdia do Alexandre de Moraes não, viu? Falou!